Estou muito feliz de estar hoje aqui e a gente conversar sobre uma temática tão colorida, né? Que é a violência doméstica e familiar. Mas infelizmente é uma chaga que a gente convive. Não há ninguém que nunca tenha presenciado o fato de violência contra a mulher, ou no seu local de trabalho, ou no seu ambiente familiar, ou na sua vizinhança, ou nas suas relações de amizade. Sempre alguém vai ter um fato sobre violência doméstica e familiar a relatar, né? E isso é muito triste no nosso país, né? Ainda se mata uma mulher a cada 6 horas só pelo fato dela ser mulher. Só porque ela não quis mais continuar o relacionamento. Só porque ela saiu do lar porque não aguentava tantos anos de sofrimento. Só porque ela traiu. E se vamos falar de traição, imaginem vocês, a maioria aqui um pouco mulher, se homens também morressem em virtude de trair suas mulheres. Não teríamos mais quase nenhum homem nesse mundo, né, minha gente? Brincadeiras à parte, né, só para descontrair, a gente vai falar um pouco sobre a segurança pública e a proteção à mulher. Meu nome é Sheila Freitas, sou aluna do curso de Direito aqui da universidade, sou inicialmente advogada, depois delegada de Polícia Civil do Rio Grande do Norte por quase 30 anos, me aposentei, fui secretária de Segurança do Estado, fui secretária de Segurança de Natal e hoje estou já aposentada exercendo um cargo que muito me gratifica. Estou secretária da Mulher do município de Extremóis. Secretaria recém-criada, né? Onde a gente está implementando uma política pública em defesa das mulheres, né? Levar a conscientização dos seus direitos para que a gente possa, unidas, né, ocupar mais espaços de poderes, precisamos muito, né? E disseminar essa luta em defesa das mulheres. A gente tem muitas conquistas ao longo desse século e a professora e ativista feminina Dilma Pessoa, a escritora, ela relata que há pouco mais de 50 anos as mulheres casadas não podiam trabalhar fora de casa, né? Só para a gente ver o absurdo do que éramos, né? Mulheres não éramos nada, né? Precisávamos, até para trabalhar, ter a permissão do marido, se casada, ou do pai, se solteira, né? Então, a Constituição de 88 foi um marco que deixou homens e mulheres com direitos e deveres iguais, mas a gente sabe que, na prática, a gente ainda sofre, porque a gente ainda tem salários menores, né, do que os homens, nas mesmas atividades, e a gente tem ainda uma distorção muito grande que só com muita luta que a gente vai conseguir vencer, né? A gente precisa avançar. Aí aqui só para a gente ter uma ideia que o direito para a mulher ter autorização para estudar foi em 1827, em 1879 para poder cursar o ensino superior, né? Teve até recentemente uma novela, uns 2 anos atrás, que retratou isso, né? A mulher tendo que implorar, né, para participar do curso de medicina na universidade, né? Em 27, as mulheres obtiveram o direito ao voto, né? Depois de muita luta, a luta que se transformou no agosto lilás, o porquê da cor lilás, das sufragistas, né, da época, que lutaram, usaram o lilás, e isso ficou a identificação da luta das mulheres, né? E em 1962 foi sancionado o Estatuto da Mulher Casada, não é? Aí aqui os direitos que a ONU prevê para as mulheres, né? A vida, a liberdade, a segurança pessoal, a igualdade, liberdade de pensamento, informação, educação, privacidade, saúde, construir relacionamento conjugal e planejar a sua família, né?
cabe à mulher o planejamento da família, até porque é ela quem gera, né? Direito de decidir se ter ou não ter filhos e quando tê-los. É uma polêmica, porque existe hoje um sentimento religioso que se contrapõe ao avanço da medicina, mas aí cada um, o corpo é da mulher, cada um decide o que fazer dele. O direito aos benefícios do progresso científico, o direito à liberdade de reunião e participação política, o direito a não ser submetido a torturas e maus tratos. Aí aqui eu trago algumas leis de proteção à mulher, né? A principal é a Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006. Ela foi um marco, né? Ela completou 19 anos agora, no que vem ela faz 20 anos. E ela surgiu, muitas pessoas brincam e dizem, tem Lei Maria da Penha, por que não tem Lei Zé da Penha, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela surgiu justamente porque todos os crimes que as mulheres eram vítimas já estavam capturados no Código Penal brasileiro. O problema é que os agressores não eram denunciados nem punidos, porque havia uma lei que até pouco tempo foi que ela foi derrogada, que o homem poderia matar a mulher para lavar sua honra. Então, somente o homem tinha honra, a mulher não tinha. Temos a lei Joana Maranhão, em cima, né? Que fala sobre os prazos de prescrição dos crimes de abusos sexuais contra mulheres e adolescentes. Temos a lei do minuto seguinte, que poucas mulheres sabem, né? Que ela tem atendimento obrigatório depois que ela é vítima de violência, né? A gente tem os hospitais aí que dão cumprimento, tomar a pílula do dia seguinte, fazer os demais exames. Tem a lei da parada segura, né? Que apesar do número ficou lá em cima, mas é uma coisa que também não é usada, é uma lei federal, tem lei estadual. A mulher, no período entre 22 horas e 5 horas da manhã, ela pode pedir ao motorista para parar mais próximo à sua casa. Ele não vai mudar o itinerário, não. Mas muitas vezes você mora entre uma parada e outra, e você descendo ou na primeira ou na segunda, você vai ficar mais distante. Então você tem o direito, os motoristas têm conhecimento disso, dele parar no percurso dele o mais próximo possível da sua casa. E para provar, né, a gente tem a lei do feminicídio de 2015, né, é quando a mulher perde a vida em razão do seu gênero, de ser mulher, né? Essa lei, a quem rebata, porque dizem que já tinha o crime de homicídio. Só que o crime de homicídio, ele é amplo. Ele abrange todos os gêneros. O feminicídio não. Em razão de você ser mulher, né? E nos casos também que a mulher tira a sua própria vida em razão do sofrimento. Também é um feminicídio. Pronto, aí, em razão disso, a gente viu, enquanto secretária de Segurança de Natal, existe uma lei da vereadora Júlia Arruda para implantar a Patrulha Maria da Penha pela Prefeitura de Natal. E à época, o prefeito da época, que era Carlos Eduardo, ele vetou, disse que não era válida, não era competente, e o Conselho Municipal de Mulheres, junto com a vereadora e mais outro grupo da sociedade civil, representaram judicialmente para que houvesse a implantação da Patrulha Maria da Penha. E quando eu cheguei na secretaria, com o prefeito Álvaro Dias, e a gente vendo esse anseio e a necessidade, a gente fez um treinamento com a Guarda Municipal de Natal, junto ao Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para a gente implementar a Patrulha Maria da Penha. O que é uma Patrulha Maria da Penha, né? Uma Patrulha Maria da Penha é mais um mecanismo de proteção às mulheres. Não existe um número para você ligar. Eu vou ligar para a Patrulha Maria da Penha. Não. A Patrulha Maria da Penha, no nosso estado, ela é
dada pelas guardas municipais, onde tem, no caso de Natal tem, Matamiri tem, Ceará-Mirim tem, vários municípios já tem, e também pela Polícia Militar, né? O corpo da Companhia Feminina, ela também tem, e quando deu início só tinha dois polos, Natal e Matamiri. E hoje já está disseminado em 26 polos, né? Então, a patrulha ela age a partir do momento em que a mulher já tem uma medida protetiva. Ela já rompeu o ciclo da violência, ela criou coragem, ela foi ajudada para isso, e ela foi até uma delegacia, fez um boletim de ocorrência, recebeu uma medida protetiva de urgência, que ali o juiz vai dizer o que é que deve ser feito, se é o afastamento do companheiro do lar, se é o distanciamento, se é a proibição de usar armas, se é a proibição do acesso à comunicação de celular, de WhatsApp, qualquer forma que intimide essa mulher. E com base nisso, como ela corre risco de morte, ela pega a patrulha da Penha. E o juiz manda toda a parte processual para a patrulha, e a patrulha, isso tudo sigiloso, entra em contato com essa vítima e começa a fazer as visitas monitoradas. Monitora por telefone, faz visita presencial, vai depender da situação de cada caso, porque todas vocês sabem que infelizmente hoje a gente vive numa realidade em todo o Brasil de muita violência, com as instituições dessas facções que estão sobretudo nas redondezas da cidade, nas periferias, e as mulheres também têm medo de que chegue um carro da patrulha lá, seja da PM, seja da Guarda Municipal, e ela possa correr risco. Então, muitas vezes, ela entra em contato, não dá certo na minha casa, vai estar no meu ambiente de trabalho, no posto de saúde, na escola dos filhos. Então, é feito todo esse contato com essa vítima para a gente protegê-la. E também é feito o contato com o agressor. A patrulha chega para o agressor e diz, olha, a partir de hoje, nós estamos protegendo a vítima. A sua aproximação vai causar quebra da medida e o senhor será preso em flagrante delito. Na maioria dos casos, esses homens não voltam mais ao corpo dessas mulheres. A gente tem no nosso estado, por ano, mais de 4.000 medidas protetivas de urgência expedidas pelo Judiciário, em todo o Rio Grande do Norte. 90% dos agressores, eles cumprem a medida. Eles não voltam mais a importunar. O problema são os 10%, porque os 10% são aqueles que matam. São aqueles que não aceitam serem denunciados. São aqueles que já estavam prestes a matar. Porque a violência, minha gente, ela começa com sinais muito sutis. Muito sutis. Ela começa inicialmente com desrespeito. Quando se começa a desrespeitar a mulher. Quando se começa a desmerecer. Aí vem a violência moral. Você não sabe nada, você é burra, você é feia, se eu não lhe quiser, ele quer, você está gorda, eu tenho outra mulher, eu quero outro padrão. Então começa mais ou menos assim. A partir daí, se vai para as pequenas agressões, um puxão de cabelo, um empurrão, um beliscão, e tudo isso sob uma esfera de que é um cuidado, de que que o agressor está cuidando de você, ele está com ciúmes, e você não pode vestir uma roupa mais curta, porque os homens vão falar e vão ouvir. Mas ele pode olhar as roupas mais curtas das outras. Então, a partir daí se começam as agressões físicas e, infelizmente, termina com a morte dessa mulher, e ela vai ser só mais um estatística. Um número, né, da estatística. Aqui, como eu estava dizendo, após
a ativação da patrulha, né? A gente começou essa patrulha em Natal em plena pandemia, quando a gente teve os índices alarmantes de denúncias de violência, subiu mais de 400%, só aqui no Rio Grande do Norte. Então as pessoas estavam dentro de casa, né? Começavam as confusões, as brigas, os vizinhos escutavam e denunciavam. Que isso é o certo a se fazer. Porque em briga de marido e mulher, se mete a mulher sim, para salvar a mulher. Então, a gente começou a trabalhar e começou a ver que alguns companheiros foram afastados de lá e as mulheres começaram a passar necessidades. E a gente entrou em contato com a Secretaria de Assistência Social, com o recebimento de cestas básicas, o sindicato, a SEASA também aconteceu. E a gente viu a necessidade de começar também a fazer muitas palestras nas comunidades, nas escolas. Existe uma lei que é nacional, mas também nós temos no nosso estado, temos em Natal, que é Maria da Penha nas escolas, né? E a gente precisa conversar com nossas crianças sobre violência doméstica, porque é a única forma que a gente tem de erradicar, por vez, né, essa violência no nosso país. Porque somente a educação transforma. Aí aqui tem uma estatística do feminicídio, do observatório, né? Aí essa aqui é de 2019, porque a gente não tem uma atualização muito grande, né? Mas somente em 2019, 53 mulheres foram assassinadas no 1º de janeiro e 24 de julho. Isso aqui só no Rio Grande do Norte. Esses índices, infelizmente, não diminuíram, em que pese todo o trabalho que tem sido feito, em que pese o governo do Estado, a professora Fátima, tem aumentado o número de delegacias de DEANs, né? Nós tínhamos apenas no nosso estado 4 delegacias antes do governo dela, foram ampliadas para 12 delegacias, né, DEANs, e temos vários núcleos. Só tínhamos 2 núcleos da Patrulha Maria da Penha e da PM, e hoje nós temos 26 em todo o estado. Então, tivemos um avanço. Infelizmente, não temos condições ainda de ter uma DEAN em cada município. Seria o ideal, mas também não é problema do nosso estado, porque em lugar nenhum no Brasil também tem isso. Porque hoje a gente tem uma redução muito grande do número de servidores públicos. Aí, não sei se os servidores públicos já sabem, a máquina, o problema, teto para pagamento, concurso público, tudo isso tem uma demanda muito grande e não só depende da vontade do gestor naquela obra, né? Aqui a gente tem as mulheres, né, que morrem na região metropolitana, né? Aqui o período de 2019 até 30 de novembro de 2021 foram 102 mulheres que morreram. Aqui o que a gente tem, né, também nesse mesmo período, o número de feminicídios, homicídios dolosos, né, que também está morrendo muita mulher, sem ser por feminicídio, porque infelizmente hoje a gente vive uma questão de problema de tráfico de droga muito grande, enquanto os traficantes são presos, eles obrigam as suas companhias, obrigam mesmo a comandar o tráfico do seu lugar. Elas são obrigadas, sob pena de comer. Então, em razão disso, começam também, continuam o tráfico e são mortas em razão de disputas, de facções, de brigas e tudo isso envolvido a criminalidade, né? Mortas por intervenção policial, por latrocínio, que é o grupo seguido de morte, e lesão corporal seguida de morte, né? Aqui a gente fez aqui as mortes de mulheres por município, né? A gente vê que Natal, como é um município maior, está disparado em 44, né? 2019 a 21, e São Gonçalo do Amarante em segundo lugar, e ele continua em segundo lugar. Natal continua o primeiro, em que pese Mossoró ser a segunda cidade, em que pese Parnamirim ser a terceira, São Gonçalo, eu acho que é a quinta ou sexta, ela continua sendo um município que se mata muito mulher. É um trabalho que precisa ser feito. Em razão
Aqui, a título de conhecimento, a gente traz os fatos aqui sobre a importância da Lei Maria da Penha, né? Que a lei diminuiu em 10% os assassinatos contra a mulher, desde a sua existência, né? É reconhecida pela ONU como uma das 3 melhores leis existentes no mundo. Quer dizer, a legislação é perfeita, precisa só aplicabilidade, né? A gente precisa de mais uma forcinha do nosso judiciário, né? Que anda tão lento, né? Tão lento. E a lei pode valer para casais de mulheres e transexuais, né? A gente pensa que é só a mulher que pode ser vítima, a mulher cis, né? Que é o termo utilizado. Mas nas relações homoafetivas, a mulher é vítima e os transexuais também. A lei protege além da violência física, psicológica, moral, sexual e a patrimonial. E quem pode, a gente sempre tem a ideia que o agressor é sempre o companheiro, o namorado, o marido. Mas não, pode ser o pai, pode ser um filho, pode ser um neto. Hoje em dia, sobretudo nas cidades do interior do estado, a gente tem uma violência muito grande praticada dos netos com seus avós, em razão também do uso discriminado de drogas. Eles se viziam e nas cidades do interior, quem mantém a família são as aposentadorias dos avós, são muitos netos. E quando eles começam a se viciar, começam a subtrair as coisas de dentro de casa e chegam a agredir muito e até matar, geralmente, a avó. Aqui é Maria da Penha, né? Ela existe, ela é viva, né? Ela é uma sobrevivente. Ela sobreviveu a 2 tentativas de a época dela era homicídio, né? Hoje é homicídio. Ela teve somente quase 20 anos depois houve a condenação, né, do seu companheiro. Ela é uma professora universitária lá do Ceará, ele também. Ele foi preso no nosso estado, dando aula em uma universidade particular à época, foi dado cumprimento de prisão. Esse é um dos motivos que Maria da Penha não vem aqui, porque ele reside aqui no nosso estado. E casou novamente com uma particular. Mulher de coragem essa, né? E essa mulher, ela não se contentou com o que acaba acontecendo com ela e com as outras mulheres e resolveu lutar. Ele hoje está solto, ele cumpriu a pena. E ela continua presa a uma cadeira de rodas. Né? Mas ela não deixa de lutar nem um dia. Recentemente foi publicado um livro, ela tem vários livros contando a história. Recentemente foi publicado um livro por uma das filhas dela. Ela tem 3 filhas. É estarrecedor, porque é tudo que a filha viveu. E olhem vocês que o filho, ele tem um conflito, porque é o pai e a mãe. Não é? Existe um bem-querer para ambos, não é isso? Então, é um relato, a ótica dela, de como ela viu tudo aquilo que a mãe dela passou. E ela disse que o homem de verdade não bate mulher, e uma das ferramentas que hoje a gente tem para evitar a violência contra a mulher é a denúncia. E o canal principal é o 180, é um canal nacional, é do governo federal, mas saibam vocês que funciona. Você não precisa se identificar. Você liga, diz o que deve estar acontecendo na sua vizinhança, na sua família, quem são as pessoas, e o canal, né, o governo federal contacta para a Secretaria dos Estados e se começa a investigação. E aí você consegue salvar vidas. A violência que antigamente a gente só via depois que se tinha um relacionamento, se casava, se vivia junto, não. Hoje já começa na infância, não é mais nem na adolescência, né? Porque antigamente, no meu tempo, eu digo porque eu sou sexagenário, né? No meu tempo criança que namorava, hoje já namora, né?
Então já tem aquela questão, eu vi uma criança, eu fui com um velório, vou contar a minha história, eu fui com um velório de uma mãe e uma amiga, aí tinha um neto dela, com 10 anos de idade, e estava com essa xuxinha de cabelo preta no pulso. E a avó perguntou, meu filho, o que é isso? Não, isso aqui é porque minha namoradinha ela me deu para usar, uso eu e uso ela. Os 10 anos de idade. Meu Deus, para onde é que a gente vai? Né? Um compromisso aos 10 anos de idade. Né? E o pior é que não é aquele compromisso que antigamente tinha esse compromisso feito pelos pais, né? Os casamentos inaceitáveis. Hoje não, são os próprios filhos que estão se comprometendo, né? Aí eu digo lá em casa, agora vou ver quem vai chegar com a xuxinha que eu vou cortar essa xuxinha. Vou passar tesoura, porque eu digo, não, vai trabalhar, gasta dinheiro, tudo é fazer esses compromissos. Né? Bem, gente, e ao final, eu queria dizer a vocês duas coisas apenas. Primeiro, para vocês não julgarem essa mulher vítima de violência. Nem você apanha por quem quer. Nem você sofre violência por quem quer. Essa mulher está sofrendo violência e não tem coragem de denunciar, ela está num sofrimento psicológico imenso. Ela já deve estar em adiantado adoecimento mental, porque é isso que a violência psicológica faz. Certo? Ela tem dependência emocional, ela tem dependência financeira. Não é por ela, não, é pelos filhos dela. Ela não quer que nada falte aos filhos dela. Ela muitas vezes é uma mulher que foi totalmente dependente e que não encontra ajuda nem no seio familiar, porque quando ela vai dizer ao pai e à mãe que vai se separar, só escuta ruim com ele e pior sem ele, né? Essa frase que a gente mais escuta. Então, não julgue nunca uma mulher, oferte seu ombro, seu ouvido, sua escuta. Porque muitas vezes ela está precisando desabafar. E é desse desabafo que ela vai se encorajar. Não é? Então, quem tem um pouquinho mais de conhecimento, repasse o seu conhecimento para essa pessoa. E ofereça uma rede. Diga que tem, se tem um município do estado para se ajudar essas mulheres vítimas, né? E para finalizar, eu queria deixar uma frase aqui de uma tanzaniana, radicada de uma pessoa, chamada Funiaki, que ela diz uma coisa muito simples. Ela diz que metade do mundo é feito de mulheres e a outra metade dos filhos dela. Então sejamos todos filhos de uma mulher. Obrigada.